Você pode sentar. Quem está conosco aqui a primeira vez? Primeira vez, só levanta a mão. Bacana, muito bom. Olha, quanta gente. Ah, pastor Brian, pastor... Verdade. Eles e a família, né? Eu confesso que todos nós estamos numa expectativa bem grande, tá? Porque desde que foi dado o início, essa caminhada, né? De falarmos e ouvirmos sobre família, teve muita gente, pastora Agatha e pastor Brian, que pensaram que nós íamos fazer uma reunião de casais. Nós íamos falar de vida sentimental, se bem que envolve sentimento, né? Mas nós vamos falar de algo que anda meio maltratado, tá? Maltratado. No sentido amplo do que significa tratamento, porque eu acredito que você, como pai, como mãe, você cuida da casa, o pai coloca o alimento em casa, né? Mas essa assistência familiar, eu cheguei a fazer o comentário que alguns anos atrás, a liderança da nossa igreja, um tanto preocupada, com muitas questões ligadas à própria família dos sacerdotes, tá? Começou a voltar um pouco mais os olhos, não para as famílias só da liderança, como da igreja, tá? E de muitos aspectos que com certeza nós vamos ser aqui abençoados, em nome de Jesus Cristo, tá? Então esse aqui é um projeto piloto, olha só, que bênção, né? Você é parte do início de uma história. Eu sei que talvez você tenha chegado aí sozinho, só o marido, só a esposa, ou só os filhos, mas que bom que você veio, que bom que você veio, tá? Eu tenho essa ideia de que é muito mais fácil você ganhar pelo exemplo do que pela falação, tá? Uma hora a pessoa percebe em você o quanto há de Deus, e você realmente é de Deus, e as coisas começam a mudar a partir daí. Amém? Mas feche seus olhos por um instante, por favor. Eu quero convidar o casal de pastores para virem para cá. Nós vamos ser ministrados por eles. As referências foram as melhores, e isso é muito bom, né? Vocês querem subir? Aliás, vocês vão ficar à vontade, se vocês quiserem ministrar daqui, dali de baixo, o que vocês acham melhor? Aqui embaixo? Tá. Então eu pedi para o pessoal trazer aqui para baixo. Mas antes deles, convidar a pastora Luciana, por favor, para ficar ali do lado da pastora Agatha. Então os referenciais foram os melhores, né? Nós estamos nos sentindo honrados por eles estarem conosco, tá? E é um tratamento em outro nível, tá? Que eu sei que a igreja sempre teve esse olhar para a questão dos casais, né? Mas na vida sentimental. E é tão duro quando a gente se desleixa de alguma coisa, né? Tão triste. Fechou seus olhinhos? Curvou sua cabeça. Senhor, a partir desse momento os teus filhos são os instrumentos. E a partir de ti, nas experiências, na unção e na graça daquilo que o Senhor a eles já tem dado. E nesse trabalho glorioso, que através da vida deles, o Senhor os tem usado. E por essa alegria de saber que eles estão aqui conosco hoje, para nos abençoar. É fato, através do Senhor, para nos abençoar.
Pai, conduza e dirija a vida deles em tudo aquilo, Senhor, que necessário for ser falado, tratado, revelado aos nossos corações. Me alegro pela família deles, ó Deus, e por esse trabalho bendito que através deles o Senhor proporciona, e no nome santo de Jesus Cristo, que tudo o que foi preparado, as famílias, ó Deus, que aqui estão, todos nós, ó Deus, nesse envolvimento debaixo da tua nuvem de glória, seja, meu Deus, para trazer cura, libertação, para trazer consciência de vida, para que as nossas famílias, debaixo da tua palavra e bênção do Senhor, sejam famílias que se transformem no sal e na luz desse mundo e manifestem bênção do Senhor. Que assim seja. Amém. Uma salva de palmas. Pastor Brian. Boa tarde. Chegando noite, né? Estamos encostando aí. É uma alegria estar aqui, privilégio mesmo. Como o pastor já disse, viemos aqui não somente eu e a minha esposa, a pastora Ágata, mas também estão conosco as nossas duas filhas. Nós temos um filho mais velho, mas ele já não mora mais conosco, está fazendo faculdade. Mas as nossas filhas, Vitória e a Gabriele, faz assim, filhas, estão lá no fundo. Pai, elas gostam, né? Não sei se vocês também têm jovens que gostam de sentar lá no fundo, né? Mas estão lá e vieram estar conosco nessa tarde. Uma alegria estar aqui. Eu pensei em começar só com uma breve história de quem eu sou, até para vocês me conhecerem um pouquinho mais, né? E eu usei uma forma de fazer isso outro dia. Eu achei que deu certo. Eu vou tentar de novo, vamos ver se dá certo. Eu dividi em capítulos, né? Então, e dou títulos para os capítulos. Então, só compartilhando um pouquinho da minha vida. Capítulo 1, né? O título é Peças Importadas, Fabricação Nacional, né? O que eu quero dizer com isso? Peças importadas, fabricação nacional. Eu sou filho de missionário. Meus pais vieram para o Brasil em 1974. E naquele mesmo ano, no final do ano, eu nasci. Aqui já em terras brasileiras, na maternidade de Campinas, ali na Avenida Horizonte Maia, não tão longe daqui, né? Então eu costumo brincar e dizer que meu pai é inglês, minha mãe é americana, as peças eram importadas, mas eu já nasci brasileiro, já nasci aqui, né? Fui criado no Brasil, em diferentes lugares no Brasil, já morei em Brasília como criança, passei uma boa parte da minha infância no Nordeste, tenho muitas boas lembranças. Não sei, tem alguém que é de família do Nordeste aqui? Que veio do Nordeste, temos alguns, né? Eu morei em João Pessoa, depois em Recife. Foi uma época muito boa da minha vida. Depois acabamos vindo para a capital de São Paulo, capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo. E eu terminei meu ensino médio em São Paulo. E fiquei lá então até o final do meu ensino médio, onde começa o capítulo 2 da minha vida. Deus me deu a oportunidade e o título do capítulo 2 é Era uma Vez na América, né? E quando eu terminei o ensino médio, eu tive o privilégio de poder ir morar fora. Estudei, fiz meu bacharel e depois um mestrado nos Estados Unidos. E ainda naquela época, morando nos Estados Unidos, deu início a o que seria o capítulo 3 da minha história, que eu chamo de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Foi ainda quando morando nos Estados Unidos, em San Diego, na Califórnia, que eu conheci quem se tornaria a minha esposa, né? E ela é carioca. Depois, quando ela vier falar aqui um pouquinho mais, vocês logo vão saber que ela é carioca, né? E eu me considero, eu sou do estado de São Paulo, né? Embora eu morei em outros lugares. Então esse é o capítulo São Paulo e Rio de Janeiro. Ambos criados dentro da igreja do Nazareno, mas não nos conhecíamos, por incrível que pareça. Os dois tivemos que sair do Brasil e ir para outro país para a gente se conhecer lá, embora ambos éramos da igreja do Nazareno. Capítulo 3, São Paulo e Rio de Janeiro. Terminando o meu mestrado,
foi nossa decisão voltar para o Brasil. E começa o próximo capítulo que eu chamo de CLT. Voltei para o Brasil e fui trabalhar. Fui trabalhar como executivo. Trabalhei durante 20 anos, dividindo esse tempo quase meio a meio entre duas grandes empresas. Deus me abençoou, pude crescer em ambas essas empresas. A segunda empresa, talvez alguns que são aqui um pouquinho mais maduros, né, que nem eu, vão lembrar de uma época quando lá no Jornal Nacional dizia assim: Instituto Gallup diz na pesquisa tal informação. Alguém lembra disso, Instituto Gallup? Já ouviram falar de... são poucas mãos, hein? Estou ficando para trás. Bem, eu fui trabalhar e fui o diretor do Instituto Gallup durante quase uma década aqui no Brasil. Tá? E foi no final desse período, desse capítulo da minha vida, que a minha esposa e eu percebemos que poderíamos talvez nos envolver mais em diferentes igrejas brasileiras, não somente tanto na Igreja Nazareno, mas começar a expandir os nossos horizontes e conhecer, e de repente contribuir de alguma forma em outros lugares, né? E aí, encurtando uma história, nós participamos de um congresso com essa intenção de conhecer gente nova. Hoje em dia a gente usa a palavra network, né? Vou fazer network. Mas nosso objetivo, na verdade, era dizer: estamos aqui, como é que a gente pode servir? E participando desse congresso, ouvimos palestras sobre como é que a importância da educação financeira poderia mudar a situação de famílias brasileiras. E tanto a minha esposa como eu pensamos nesse congresso que essa é uma área que eu poderia atuar, que eu teria a experiência e o preparo para poder atuar. E aí naquele congresso a minha resposta para Deus foi assim: Deus, e esse é o próximo capítulo, e esse capítulo eu dou o título assim: não tenho tempo. Não tenho tempo. E aí o que eu respondi, eu falei: que legal, eu até gostaria de me envolver em educação financeira, mas eu não tenho tempo. Bem, deixa eu te dar uma dica. Toma cuidado que você fala para Deus, tá? Num período de 3 meses, de mútuo acordo, conversando com a nossa matriz, a quem eu reportava nos Estados Unidos, decidimos que era o momento da gente encerrar as atividades da Gallup aqui no Brasil. E eu me encontrei, então, desempregado. E eu chego em casa, sento no sofá, começo a receber mensagens e ligações de pessoas falando: me passe seu currículo, porque eu tenho um contato, e você é o perfil de executivo que essa empresa precisa para o cargo. Enquanto eu estava sentado naquele sofá, parecia que era uma voz audível que disse assim para mim: agora você tem tempo. Agora você tem tempo. E é onde eu estou hoje. Por que eu estou aqui? Porque quando eu pensei que eu não tinha tempo, Deus de repente liberou a minha agenda e disse: você tem tempo. E é o que eu tenho feito durante os últimos 4 anos. Qual é o momento que eu estou vivendo agora, então? Bem, eu sou sócio de uma empresa chamada Bridging, de planejamento financeiro. A nossa empresa ajuda famílias que querem planejar a sua vida financeira durante todo o decorrer, até a aposentadoria, sucessão e tudo isso. Mas a nossa empresa ela é diferenciada porque nosso foco é para aqueles que têm uma cosmovisão bíblica. Nós estamos atendendo famílias cristãs, famílias que entendem que eles são mordomos e não donos da sua riqueza. Famílias que estão entendendo que estão participando de um projeto do reino e querem então tomar decisões financeiras que possam cuidar das suas famílias, mas também entender que eles estão aqui nesse mundo por um propósito muito mais do que somente a nossa família nuclear. Também sou sócio de uma outra empresa chamada O Suficiente. Essa empresa eu comecei de educação financeira especificamente. Atuo também como diretor de uma ONG que trabalha com cuidado de famílias pastorais dentro da estrutura da Igreja do Nazareno aqui no Brasil. Nós captamos recursos de fora e ajudamos famílias pastorais que estão em lugares onde muitas vezes eles não têm o sustento necessário e atuam com isso. E sou também conselheiro. Conselheiro, não sei se alguém aqui já ouviu falar de uma editora chamada Editora Mundo Cristão, mas eu sirvo como um dos conselheiros
da Mundo Cristão e também conselheiro de uma outra organização chamada CAD, que foi começado por um homem chamado Maurício Cunha, e é uma organização que cuida e cria trabalhos comunitários em diferentes regiões do Brasil. Então, eu estou nesse 5º capítulo, e eu ainda estou dizendo para Deus assim, eu não tenho tempo. Mas agora por outro motivo, e eu estou feliz, porque eu percebo assim, estou vivendo um momento onde Deus tem me permitido usar os talentos que Ele tem me dado para contribuir, e é o que eu quero fazer nessa tarde, compartilhar com vocês. O objetivo da minha fala com vocês hoje à tarde é falar sobre finanças da família, e trazer alguns princípios, e principalmente trazer talvez algumas coisas que sejam importantes que a gente entenda como cristãos, como aqueles que querem fazer aquilo à vontade do Pai, tá? E aí eu também compartilhei um pouquinho de quem eu sou, mas também fiquei pensando, eu tenho uma experiência, vivo em Atibaia hoje, né? Mas eu vou lá para Sumaré. E se a situação familiar das pessoas de Sumaré não é nada igual a Atibaia? E se for totalmente diferente? E se aquilo que eu tenho de experiência não fizer sentido para eles? Eles vão falar assim, não, o que você está vivendo é uma outra realidade. Então eu pensei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui algumas frases que eu encontro nas minhas conversas com famílias em Atibaia e em outras regiões do Brasil. E eu queria saber de vocês se é só mera coincidência ou se vocês se identificam com algumas dessas frases. Então eu vou pedir a ajuda aí da equipe. Pode passar para o primeiro slide aí, por favor. Da apresentação. Tem alguém lá? Tem? Vamos lá, pode colocar a apresentação aí, que está com vocês. Pronto, obrigado. Muito bem, então algumas frases que eu coloquei aqui, né? A primeira delas, algumas vezes acaba o dinheiro antes de acabar o mês. Isso acontece aqui? Ou é só lá em Atibaia? Só lá, né? Aqui nunca acontece, né? Falta dinheiro no mês, né? Sobra dias, né? Tá sobrando dias. Meu cônjuge gasta em coisas que eu acho desnecessário. Acontece isso aqui? Imagina, né? Nunca. Eu estou vendo que de repente eu estou com a palestra errada. O pessoal aqui não está se identificando. E esse aqui? Tem tanto sobrando que não sabemos se compramos dólar, se a gente compra ouro, etc. Hein? Aí, gente, é o que a gente no mundo da pesquisa chama do falso positivo, sabe? É um teste. Porque se alguém falar que é isso, aí eu sei, errei mesmo no grupo, né? Aí quando vocês falam, não é, então tá certo, estamos no mesmo grupo mesmo. Porque lá também não é assim não, gente. Está sobrando tudo assim não. Dinheiro é motivo de discussão em casa? Fala baixo, ó. Né? Não vai deixar envergonhar o outro, fala baixo, fala não. Nossos filhos pedem coisas que não temos condições de comprar. Acontece? Acho que é o grupo certo, hein? Estou sentindo que o grupo está certo. Vai dar certo isso aqui. Já tivemos que pedir dinheiro emprestado para a família. Né? Não fala em voz alta, guarda aí para você, né? Mas já aconteceu? Estamos endividados. O que quer dizer estar endividado? Endividado, gente, você pode estar com financiamento, está pagando em dia, mas está financiado, tem coisa financiado, está jogando coisa no cartão de crédito para pagar, parcelar para frente. Isso é endividamento, né? Então, eu imagino que sim, né? Tentamos fazer um orçamento, mas sempre acabamos descumprindo o combinado, né? Então, gente, qualquer semelhança com a sua vida é mera coincidência, tá? Mera coincidência. Mas se tem algumas semelhanças, então eu acho que de repente a gente pode, nessa tarde, aprender algumas coisas. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, problemas com dinheiro, gente, está entre os 3 principais motivos para separação. Para problemas familiares. Problemas com dinheiro, entre os 3. Quais são os 3? Bem, infidelidade,
discussões familiares. Sogro, sogra que se mete o dedo no casamento, cunhado, cunhada, né? Influências externas, relacionamentos familiares e dinheiro são os 3 maiores motivos para a gente ter dificuldade, né? E dinheiro é uma das coisas interessantes porque ele desce para o nível dos filhos também, né? Gera discussão entre pais e filhos também por causa de dinheiro. Mas por que nós temos dificuldade nessas áreas? Pode passar aí para mim, por favor? Próximo slide. Algumas razões que são, e eu listei aqui 8, onde surgem os desentendimentos. Primeiro deles, padrão de vida. Por que muitas vezes temos dificuldade na área financeira? Porque, especialmente quando a gente fala sobre o casal, algumas vezes vieram de situações bem diferentes financeiras. E um tem uma ideia do que deveria ser o padrão de vida que deveriam estar vivendo, e o outro tem outra ideia de padrão de vida. E a discussão surge porque um acha que tem que comer tal tipo de comida, o outro outra. Tal tipo de roupa, o outro acha que deveria ser diferente. Então surge porque nós temos padrões de vida que a gente acha que são diferentes. Segundo, nós temos prioridades de família diferentes. Tá? Um acha que tem que investir em educação, o outro acha que tem que tirar férias. Tá? Um acha que precisa fazer mais a reforma na casa, o outro acha que tem que comprar um carro novo. Né? Então são diferenças de prioridades. Ética de trabalho. Né? Cada um de nós traz uma ética de trabalho. Algumas vezes um olha para o outro e fala, nós podíamos estar melhor, mas você trabalha pouco, né? Você podia trabalhar mais. O outro fala assim, poxa, mas você trabalha tanto que não sobra tempo para a família. Ética de trabalho gera conflito na área financeira. Eu estou ficando meio cego, vocês estão vendo que o óculos está aqui, eu estou evitando colocar por enquanto. Então, de vez em quando eu faço assim com o celular. Enquanto o braço der conta, eu estou fazendo aqui. Vamos ver. A condição financeira mesmo. Tá? Então, a situação que a gente está passando. Quem está casado há algum tempo já sabe o que é isso. Tem momentos do casamento que a gente sente assim, está mais tranquilo. E outros momentos está bem apertadinho. Tá? Talvez você esteja dizendo, não, você está errado, pastor, está sempre bem apertadinho. Não tá, né? Mas cada um de nós vive situações diferentes. A prática de poupar. Alguns têm isso como objetivo. Eu tenho um cliente, recém-casado, que vieram para o casamento os dois com esse hábito de poupar desde o início. E é impressionante quanto eles priorizam isso. Mas tem outros que dá discussão. A gente não sabe se vai estar aqui amanhã, fica poupando dinheiro para o futuro, devia gastar agora, e fica essa briga, vai e volta. Crenças sobre empréstimos, cria conflitos. Tem gente que fala, não pega o dinheiro emprestado de jeito nenhum. Outros falam, não tem problema, se a gente precisa a gente vai lá e faz, e dá briga isso daí. Empresta ou não empresta? Prática da generosidade. Lá na nossa casa, não é segredo nenhum. A minha esposa é a mais generosa. Eu acho que acontece, normalmente, né, em muitos lares, tem um que é mais generoso que o outro. Né? Mas eu sou grato pela vida dela, que ela me desafia a ser generoso. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, quem está sempre puxando o barquinho para a generosidade é a minha esposa. Né? É assim na casa de vocês? Tem alguém que é o que mais puxa isso daí? Então, as práticas de generosidade, se a gente não tomar cuidado, acaba dando problema. Porque acha assim... Poxa, está sendo até imprudente nas atitudes. Como é que a gente lida com isso? E hábitos de consumo. Hábitos de consumo tem a ver com a diferença. Aquele que nunca quer trocar o sapato, né? E aquele que assim, o laço ficou ruim, nem o laço não quer comprar um novo, já quer comprar um sapato novo. Tá? E aí? Tem gente rindo aí, eu acho que tem gente assim... Gente, eu vou te falar, essa palestra de finanças... Essa ministração de finanças, ela é perigosa. Você tem que tomar cuidado, você se revela muito algumas vezes. Você ri na hora errada, você chora na hora errada, as pessoas começam a perceber, hein? Começam a saber os segredos aí. Então, mas enfim, gente, tem muitos motivos pelo qual a gente tem discórdia na área financeira. E aí, pode passar para o próximo slide, a gente pode voltar para as escrituras para começar a entender um pouco como é que a gente pode acertar a nossa casa. Nessa área tão importante que é a área financeira. Eu tenho uma paixão por essa área
de educação financeira e finanças, muito atrelado a uma ideia que, assim, para mim, se tornou fundamental esse conceito na minha vida. Creio que aqui todos conhecem bem o texto de Mateus 6, versículo 21. Quando Jesus diz assim: onde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração. E é interessante que Jesus não diz assim: onde estiver o seu coração, ali estará seu tesouro. Não foi isso que ele disse. Ele não disse assim: aquilo que você ama, para lá que você vai gastar seu dinheiro. Ele diz o contrário, ele diz o seguinte: onde você gastar o seu dinheiro, você vai cada vez mais amar isso. E para mim isso se tornou uma grande motivação, porque eu pensei o seguinte: se o que Jesus fala é verdade, e eu tenho a tendência a acreditar, afinal de contas ele é o Filho de Deus, né? Criador dos céus e da terra, e se Jesus diz assim: tome cuidado onde você colocar o seu dinheiro, porque o seu coração vai para lá, eu penso o seguinte: se a gente aprender um pouquinho melhor como usar os nossos recursos financeiros, quem sabe o nosso coração vai para o lugar certo. A gente consegue realmente conduzir nosso coração para onde precisa estar. Mas esse versículo aqui de Amós, do profeta, ele está aqui nos desafiando e dizendo assim: a gente precisa saber andar juntos, gente. E a área financeira é uma área que muitas famílias não andam juntos, porque há grandes divergências sobre esses temas que eu acabei de colocar para vocês. Mas eu creio que tem ali espaço para que a gente possa entender isso a partir das Escrituras. Então, quão importante é esse assunto? Pode passar para o próximo slide aí, por favor. Quão importante é esse assunto? Bem, eu quero propor para você que é urgente a gente tratar desse assunto. Por quê? É urgente porque tanto a riqueza como a dívida, ela é cumulativa. Algumas vezes na nossa área financeira a gente não sabe o que fazer. Você já esteve nessa situação? Você não sabe o que fazer? E vem aquela tentação: vou fingir que não existe. A gente faz isso com dívida algumas vezes, né? A gente não está conseguindo pagar a dívida, eu vou falar: vou fingir que não existe. Mas daqui a pouco começa a ligar alguém para cobrar. E você não tem como fugir. É urgente porque, tanto para o bem como para o mal, dinheiro é cumulativo. Se a gente não tratar agora, rapidamente ele cresce. No sentido bom, mas também no sentido ruim. Nós precisamos dar atenção para ele. Não somente é urgente, mas é vital. Todos nós aqui hoje tomamos várias decisões que envolvem finanças. A nossa sobrevivência no mundo em que nós vivemos depende de finanças. A gente compra comida, a gente mora em lugares, a gente se transporta de um lugar para o outro, a gente compra roupa, educação, saúde, tudo isso, nesse mundo que nós vivemos, a sobrevivência exige de nós que a gente preste atenção às finanças. Não somente é vital, mas é recorrente. Começa na infância. E a gente então começa a lidar com dinheiro. A gente lida com dinheiro com nossos filhos em casa. Agora as duas filhas que estão em casa. Mas daqui a pouco elas estão independentes, se virando e vão ser jovens adultas. Depois vão casar. Depois vão ter filhos. Depois os filhos vão embora. E o dinheiro continua sendo um assunto cíclico durante toda a nossa vida. Até a aposentadoria, até o Senhor nos levar. Então, dinheiro é um assunto que a gente vai ter que tratar durante toda a vida. E dinheiro é um assunto eterno, que tem a ver com a eternidade. Em que sentido? Nós somos mordomos, por um período, de um mundo que Deus criou. E a palavra de Deus, Jesus Cristo, nos conta na parábola e nos lembra que Ele foi viajar, mas um dia Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai trazer os seus servos diante dEle e Ele vai perguntar: o que você fez com aquilo que eu confiei em tuas mãos? E quem conhece essa parábola bem sabe que para dois deles Ele vai dizer assim: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. Entre para a minha celebração, para a minha festa, para a eternidade com o Pai. Dinheiro é assunto de eternidade. Jesus Cristo lá em Mateus 6
no mesmo capítulo, quando ele trata de dizer onde estiver seu tesouro, ali estará seu coração, ele também nos diz o quê? Não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas no céu, né? Quando a gente estuda esse texto, eu quero esclarecer, acho que isso é importante. Tem diferentes frases de Jesus e a entonação no original muda algumas coisas. Tem coisas que Jesus diz que é regra. Quando Jesus diz assim, não ajunteis tesouros aqui na terra, não era uma regra, não era um mandamento que ele estava dando. Não era assim uma declaração de obediência. Era uma instrução, uma sabedoria que Jesus estava compartilhando com eles. Jesus estava dizendo para eles, não é que você não pode poupar e guardar para suas necessidades aqui, mas ele estava dizendo o seguinte, não é inteligente você poupar muito aqui, porque tudo isso vai embora. Não poupe tanto aqui, deixando para trás a importância da eternidade, porque o que você vai fazer aqui é tão breve, gente. Estão entendendo a diferença? Que algumas vezes a gente ouve a pessoa falando, está vendo? Não devia ter poupança, não devia investir dinheiro, não devia guardar. Que Jesus diz, não acumule tesouros aqui na terra. Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo o seguinte, não é inteligente você se preocupar tanto em acumular aqui, quando você tem que pensar o seguinte, a cada pouco que eu invisto no reino dos céus, o retorno é eterno. Tudo que eu invisto aqui é temporal, mas aquilo que eu estou investindo, conforme a vontade de Deus, é para toda a eternidade. Então é eterno. Essas são algumas das razões que a gente deve prestar atenção a esse assunto. Pode passar, por favor? A Bíblia, gente, vocês talvez já tenham visto isso. Alguém aqui já fez aquele curso de Finanças Crown? Finanças Crown? Não, né? Bem, não sei se vocês sabiam disso, mas na Bíblia tem mais de 2.300 versículos que tratam sobre finanças. A Bíblia fala sobre finanças mais do que sobre salvação. Ah não, então é mais importante. Não é isso que eu estou falando, não é o que é mais importante. Mas a Bíblia trata desde Gênesis até Apocalipse, trata sobre dinheiro. Das 16 parábolas, pelo menos 12 das que Jesus conta, ele trata de riqueza. Deus dá uma importância sobre esse assunto nas nossas vidas e como a gente trata. Pode passar, por favor? E qual é essa importância? Eu quero propor para vocês nessa tarde que Deus tem uma missão para trabalhar na minha vida, na sua família, quando se trata das finanças, do patrimônio, da riqueza que Deus tem colocado em sua vida. E Deus trata disso tanto na riqueza como na escassez. Talvez você esteja aí sentando e falando assim, não, pastor Brian, você não sabe, para mim não é riqueza não, é o outro lado da moeda, é a escassez. Eu quero te dizer nessa tarde, Deus trata de nós na riqueza e na escassez, nessas três áreas. Quais são as três funções que eu entendo que Deus usa o dinheiro nas nossas vidas? Primeiro, Ele usa o dinheiro como uma ferramenta. Uma ferramenta. Que tipo de ferramenta nós vamos ver? Segundo, Ele usa como um teste. E terceiro, como um testemunho. Ok? Guarde essas três coisas. Pode passar, por favor? Primeiro, uma ferramenta. Que ferramenta é essa? O dinheiro, para o cristão, gente, é meio e não fim. O que quer dizer isso? Para o cristão, nós precisamos entender que o nosso objetivo na vida não é dinheiro, mas que Deus permite que dinheiro passe pelas nossas vidas para cumprir os objetivos de Deus em nossa vida. A gente não está correndo atrás de dinheiro, nós estamos correndo atrás dos objetivos de Deus para a nossa vida, e nós entendemos que o dinheiro ajuda a gente, em alguns casos, a cumprir esses objetivos. E que quando nós usamos bem uma ferramenta, quando a gente usa bem uma ferramenta, de forma eficiente, ela é melhor, né? Todos aqui já pensamos sobre isso, já ouvimos isso, né? Se eu pego lá um martelo, né, para tentar consertar um celular, provavelmente não é a melhor ferramenta para consertar um celular, certo? Eu preciso saber a ferramenta e usar a ferramenta corretamente. Da mesma forma, dinheiro, ela pode ser usado bem ou mal para cumprir aquilo que Deus tem para nós. Pode passar, por favor? E eu quero sugerir para vocês, então, que o dinheiro como ferramenta renda em nossas vidas. E aqui embaixo, nós temos nossos objetivos de vida.
E esse caminho de renda até chegar nos nossos objetivos de vida passa por alguns possíveis usos do dinheiro. E é sobre esses usos de dinheiro que eu quero trazer primeiro uma visão de como o mundo encara isso, e depois trazer para vocês uma visão de que a Bíblia pode nos ensinar sobre o uso do dinheiro, para que a gente seja melhores, uma palavra que eu gosto bastante, mordomos. Vocês usam essa palavra aqui? Conhece essa palavra, mordomos? Não é toda igreja que usa hoje em dia não, né? Mordomia cristã, ser um mordomo, aquele que está ali trabalhando com aquilo que não é dele, né? Esse é o conceito. Pode clicar de novo, por favor? O que a gente vê aqui, gente? A renda que entra em nossas vidas, ela pode ser usada de algumas formas. A primeira delas é viver. Viver é o quê? É tudo que a gente gasta durante um mês. Quando a gente se alimenta, quando a gente paga por remédio, transporte, tudo que a gente usa dentro do mês, para sobreviver, é o viver. Segundo é dívidas financeiras. É o financiamento, é o cartão de crédito, tá? Eu costumo dizer que os dívidas é nós pagando esse mês pelo que a gente viveu em meses anteriores, né? Então teve algum mês aí para trás que a gente queria viver algo que nós não tínhamos condição de viver, e aí a gente falou, eu pago para frente isso daí, né? Todos nós sabemos que a gente paga mais caro, mas pagamos, né? Então dívidas estou pagando a conta da vida que eu já vivi. Ou que talvez esteja vivendo, né? Comprei uma casa, estou vivendo lá, mas eu comecei a pagar já há um tempo. Um carro, outra coisa, né? Temos as dívidas impostos, né? Que essa é a dívida que o governo faz questão que a gente pague, né? Esse uso a gente tem muita dificuldade de fugir dela. E tudo bem, eu sou da opinião que imposto ele é sintoma da bênção de Deus em nossas vidas. Você não quer pagar imposto, é só ser pobre, bem pobre. Você não quer pagar imposto, pede para ficar desempregado. Pronto, você não paga imposto, né? Você quer pagar menos imposto, pede para ganhar menos, né? Então eu sou da opinião, embora eu não concorde como o governo usa os impostos, eu entendo que eu só pago imposto porque eu tenho tido recurso financeiro. Quarto, é doar. Para mim aqui entra a nossa prática como cristãos do dízimo, do ofertar, mas também além disso, né? Qualquer dinheiro que a gente pega e pensa, não é para o meu viver, nem para pagar a vida que eu já vivi, nem para o governo, mas que eu estou escolhendo investir em outra pessoa, outra organização, é o doar. Tá? Pode clicar de novo, por favor? E o quinto uso é o crescer. Que é o quê? É qualquer projeto que eu tenho além desses próximos 30 dias. Eu tenho o objetivo de fazer uma faculdade, ou pagar uma faculdade para meus filhos. Eu tenho o objetivo de trocar de carro, ou comprar o primeiro carro. Eu tenho o objetivo de viajar. Eu tenho o objetivo de deixar um legado. Eu tenho qualquer objetivo que eu tenho que é além desses 30 dias, eu chamo crescer. Tá? E esse daí, então... Gente, pode clicar de novo, por favor? Só existe, mais uma vez... Eu não deveria ter deixado com dinâmico, né? Mas só existe basicamente 5 formas de você gastar dinheiro. Tá? Como a gente se enrola com só 5 jeitos, gente, vocês têm que tomar vergonha. Gente, é só 5 coisas. Como é que vocês estão se enrolando financeiramente? Só 5 opções para gastar. Mas a gente se enrola, não se enrola? Eu estou me colocando junto com vocês, gente. E sabe onde a gente mais se enrola? É no viver. É no viver. Porque lá dentro do viver tem muita coisa. Tem comida, tem transporte, tem roupa, tem internet, tem não sei o quê, tem doce, tem café, tem... Comida é uma grande parte de tudo isso, né? Comer fora. Alguém gosta de comer fora aqui? Oh, né? Como a gente gosta, né? Mas tudo isso daí vai dinheiro embora. Mas, gente, só tem esses 5 usos. Ou você está usando dinheiro para viver, ou para pagar dívida, ou para pagar imposto, ou para doar, ou para crescer. Você está investindo no futuro. E adivinha, olha que coisa interessante. Sabe os objetivos de vida ali embaixo, que eu mostrei para vocês inicialmente? Estão vendo em verde ali? Todo o recurso para os objetivos de vida vem de só uma dessas 5 usos. Só do crescer. Só do crescer. Mas quanto que nós realmente separamos todo mês para o crescer? A gente está mais que nem aquela primeira lá, né? Está sobrando dias no mês. Dinheiro já acabou.
está sobrando dias. E a gente não está separando dinheiro para crescer. Ah, porque não está dando. Vamos ver, vamos entender isso um pouquinho melhor. Pode passar adiante. Vamos fazer agora uma atividade, gente. Clica mais uma vez. Não sei se vocês estão com papel aí ou não. Não? Celular, alguma forma. Eu queria que vocês tentassem fazer essa atividade. Vai ser um pouco desafiador, talvez. Mas a gente corre aqui um pouquinho. Tá? Se não, presta atenção na atividade. Depois vocês fazem quando chegarem em casa. Tá? Mas qual que é essa atividade? Eu queria que você anotasse aí num círculo, e se você não estiver fazendo papel, faz um círculo imaginário aí. Quanto que você tem de renda mensal? Quanto que entra mensalmente na sua vida? Você tem mais ou menos esse número? Se você é CLT, né? Você tem um salário seu, mais do cônjuge. Se varia, mais a média, mas quanto mais ou menos entra na sua vida mensalmente de recurso? Entre ticket de alimentação, algum outro custo de vida que você recebe ajuda, né? Salários, bico que você faz. Qual que é esse número? Pensaram em algum número, mais ou menos? Tem uma ideia, pelo menos? Guarde esse número que vai ser importante para o que eu quero trazer de reflexão para vocês aqui. Tá? E quem tiver um papel e puder fazer, faz aí, porque é o que a gente quer ver. Pode passar adiante, por favor? Agora, olha que interessante. Quando eu olho para o padrão da família brasileira, esse é o cenário de uma família brasileira padrão. Tá? 70% a 75% é gasto no viver. 70% a 75%. 10% a 18% no dever. Quer dizer, soma comigo, por baixo, gente. 70% no viver, e vamos dizer que seja 10% no dever. Percebe que, lembra que eu falei? O dever é o viver do passado que eu estou pagando hoje. Quer dizer, na maioria das famílias brasileiras, 80% de toda a renda que recebe é gasto só no viver. Só no viver. Depois você ainda tem que pagar imposto e, né? Nós entenderíamos, se estamos dando nosso dízimo, pelo menos 10% estaria no doar, né? Parece que estamos num mundo moderno que hoje o dízimo, né, não é um número realmente 10, é um número mais perto de 4,5 a 7. Ele fica em algum lugar aí, né? O dízimo, por alguma razão. Né? Mas não é, né? Dízimo é 10%. Então, se a gente vê isso aqui como comportamento de gasto, numa família cristã brasileira, esse é mais ou menos o padrão. Pode passar adiante, por favor? Se nós fizermos isso, vocês viram lá que a gente não estava tendo nada para crescer, né? Nada para crescer. E aí eu coloco para você, quais são as opções da aposentadoria? Nesse cenário padrão. Primeira opção vai ser depender 100% do INSS. Segundo, não vai parar de trabalhar. Ou vai depender da família de alguma forma. Né? Qual é a realidade que estamos enfrentando, né? E será que é isso que a gente realmente precisa estar vivendo? Pode passar adiante, por favor. Eu trouxe aqui um exemplo, né? E talvez eu fui um pouco ousado, mas aí vocês podem fazer isso daqui depois. Mas eu trouxe aqui um exemplo, gente, dizendo o seguinte: imagine que a renda de uma família fosse R$2.000. Por que eu escolhi esse número? Porque é fácil de multiplicar, só isso. Né? Depende se o seu caso metade disso é 1.000, você divide pela metade. Se for o dobro é 4, se é 10 é 5 vezes isso, enfim. Qual que é a sua realidade? Né? Mas se é 2.000, a família brasileira está gastando 1.400 em viver, mais 200 nas dívidas, 200 de impostos, e 200 está indo para doar, e 0 está indo para crescer. Tá? Então, novamente, você pega esse número, multiplica ali, se não é 2.000, vê lá qual que é o seu número mais ou menos. Qualquer semelhança é mera coincidência com a sua realidade, né? E você está olhando e falando, mas é isso mesmo, eu estou gastando 70% a 80% no viver. Como é que está essa situação? Né? Pode passar adiante, por favor? Bem, onde que eu queria chegar? Ferramenta. Nós estamos falando sobre uma das formas que Deus usa dinheiro em nossas vidas. É como uma ferramenta. E a gestão financeira em nossas vidas, gente, eu gosto de dizer, é como fatiar uma pizza.
Alguém gosta de pizza aqui? Quem gosta de pizza? Amém? A pizza, ela normalmente vem cortada já, né? 8 pedaços. Mas não sei aqui, né? Talvez novamente aqui em Sumaré é diferente. Mas lá em Atibaia tem uns pizzaiolos que são ruins de cortar a pizza, gente. Tem uns pedaços que são maiores, outros são menores. Acontece isso aqui também? Dá briga na família? Aquele familiar que sempre quer tirar o primeiro pedaço, ele pega aquele lá que o pizzaiolo parece que estava de olho fechado e cortou quase um quarto da pizza, né? É uma fatia, e aí todos os outros 7 pedaços são bem pequenininhos, e aí o membro da família vai lá e pega aquele lá. Acontece aqui não, né? Não acontece, com certeza não. Esse pessoal, eu vou pedir para o pessoal de Atibaia vir aqui aprender com vocês, porque estão precisando aprender aqui com vocês. Mas enfim, eu quero que você imagine que a pizza ela não veio fatiada. Que a gestão financeira é como uma pizza. Aquela pizza representa toda a renda que você tem. E o trabalho que nós temos é aprender a fatiar essa pizza. E nós podemos fatiar ela em 5 fatias. 5 fatias. E que o que nós precisamos é aprender a fatiar ela para que a gente consiga fazer valer todos os 5 usos do dinheiro, né? O de dívidas é desnecessário, mas o de viver é necessário. O de crescer é necessário. O do governo, eu te garanto, eles acham necessário. Deixa ele pagar para você ver. Rapidinho eles te acham. Tá? E a generosidade, gente, com certeza é necessário. Então, gestão financeira é como fatiar uma pizza. Pode passar, por favor? E tem alguns princípios que a gente pode aprender. E eu quero compartilhar esses princípios com vocês. O primeiro princípio é... Alguém lê aí, vamos lá, gente. Muito bem, cônjuge, vira para o seu cônjuge, que está apertado todo mês, e fala assim para o seu cônjuge: não coma toda a pizza todo mês. Fala aí, fala um para o outro aí. Pais, vocês estão com seus filhos aí? Algum pai está com o filho aí? E o filho quer sempre gastar alguma coisa? Vira para o seu filho e fala assim: filho, não coma toda a pizza todo mês. Tem gente que come a pizza inteira, toda a renda, todo mês gasta. Adivinha o que não acontece? Cresce, mas não é o cresce financeiramente não, cresce assim, ó, vai crescendo. Mas a gente deixa de o quê? De ter um dinheiro guardado. O princípio, gente, eu gosto de usar o conceito da pizza, mas o princípio está aí, ó, gaste menos do que você ganha, porque todo sucesso financeiro depende disso, tá? Eu não estou falando aqui todo sucesso depende disso, gente. Não estou falando isso. Porque eu tenho muito claro para mim, o nosso sucesso não depende das nossas finanças. Nosso sucesso é a nossa sensibilidade ao chamado de Deus sobre nossas vidas e o cumprir desse chamado. Agora, na área financeira, nosso sucesso depende de nós aprendermos a gastar menos do que ganha. Se a gente não aprender a gastar menos do que ganha, nenhum dos outros princípios a gente vai conseguir praticar. Porque todos eles dependem da gente conseguir gastar menos do que ganha. Então, o primeiro princípio. Alguém tinha dúvida que isso é importante? Não, né? Agora, fazer é difícil, né? Fazer é difícil. Passa adiante, por favor. Clica. Você sabe para onde está indo o seu dinheiro? Né? A pizza acabou. Aí você fica olhando. Né? O marido olha para a esposa e fala: acabou o dinheiro, né? Onde que você gastou? A esposa olha para o marido. Você foi para o trabalho. Depois, o que você gastou lá, né? Os pais olham para os filhos. E os filhos ficam desacreditados. Acabou o dinheiro. Mas passa o cartão, pai. É só passar o cartão, vai dar tudo certo, né? Não estão acreditando que acabou o dinheiro. Mas o dinheiro do meu amigo, do pai dele não acabou. Por que o nosso acabou, pai? Pois é, filho. Pois é, filha. Acabou. Princípio número 1. Passa adiante. Eu já falei isso para vocês, mas quase 70% dos brasileiros comem a bendita pizza inteira todo mês. Todo mês. E tem família que tem uma pizza grande, né? Eu costumo brincar e dizer, tem gente que fala assim: pastor, mas você não sabe, a minha pizza lá em casa é um brotinho. Sabe aquele brotinho? Na pizza família não, aquele individual.
é essa a nossa pizza. Mas o do meu vizinho é aquela pizza gigante familiar. Se eu tivesse a pizza dele, não acabava, dava para o mês inteiro, né? Mas quanta gente ganha muito dinheiro e mesmo assim gasta todo o dinheiro todo mês. E eu conheço muita gente que ganha menos e já aprendeu a dizer, não vou gastar tudo, não vou comer tudo, né? Então, princípio número 1, grave essa: não coma toda a pizza todo mês. Princípio número 2, pode passar aí, por favor. A pizza do outro é sempre mais cara. Pode clicar mais uma vez, está aí, ó. Evite dívidas, porque dívidas sempre comprometem nossa autonomia futura. Sabe aquela situação? A gente não fica contente só em comer a nossa pizza inteira. A gente vai lá e passa o cartão de crédito. E a gente pega a pizza do outro. E sabe que tem gente maldosa por aí que dá a pizza dele pra gente. Fala, não, você quer minha pizza? Está aqui, ó. Pode comer. Mas quando você for pagar, vai ficar caro pagar de volta. Que você não vai pagar só a pizza que você comeu, não. Você vai pagar um pedaço, mais uns juros, mais uns juros. Daqui a pouco você não está nem comendo com alegria aquela pizza, que você está pagando tantos juros lá para frente, né? A pizza do outro é sempre mais cara. Come a sua pizza e aprende a não comer toda a sua pizza. Porque toda vez que você pede um pedaço da pizza do outro, tem cara que vai te dar. Mas ele vai te cobrar. E a dívida sempre rouba a autonomia futura. Isso é importante a gente entender. Nós sempre vamos acabar devendo mais. Quando a gente faz um financiamento, a gente fica com aquela obrigação. Quer dizer, no mês seguinte, quando eu for pagar aquele financiamento, aquela obrigação impossibilita eu de gastar dinheiro em outra coisa, porque eu tenho que gastar naquilo. Quando a gente passa no cartão de crédito, a gente sabe como é que é isso. Quando a gente faz um financiamento, a gente sabe como é que é isso. Pode passar adiante, por favor? Quais são os gatilhos que levam você a se endividar? Pode clicar mais uma vez. Não vou falar sobre cada um desses, mas eu coloquei alguns aqui. São alguns dos gatilhos que o mercado usa para nos iludir. Custo zero. Não existe custo zero. Não dá tempo para a gente entrar a fundo nisso, mas depois você pesquisa. Quando diz assim, taxa zero, custo zero, sem juros, tudo isso aí é ilusão. Ou está embutido, ou você está pagando de algum outro jeito, mas você está pagando, né? A promoção, oh, que beleza a promoção, o lançamento, né? E o famoso parcelado. O parcelado, aquela ideia assim, não, eu não consigo comprar isso aí, mas eu consigo pagar a parcela. Se você não consegue comprar, você não consegue comprar. Se é parcelado ou não parcelado, é a mesma coisa, gente. Nós precisamos quebrar essa nossa cultura de eu compro tudo parcelado. Algumas vezes a gente precisa se endividar? Sim. Quando temos alguém com risco de vida, uma questão de saúde, a gente se endivida para salvar a vida. Mas muitas das coisas que a gente se endivida não é para salvar vidas. É porque a gente não quer esperar. Então a gente tem que tomar cuidado. Pode passar adiante, por favor? A Bíblia não diz, olha que interessante, vamos lá. O que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz é um pecado pedir emprestado ou emprestar dinheiro. A Bíblia não diz que é um pecado. Tá? Ah, não, mas a Bíblia diz não ser fiador, mas ela não diz que é um pecado. Tá? Ela não diz que é um pecado, mas ela também não diz que é sábio você pedir emprestado. Ela também não diz que é sábio você emprestar. Então, só porque ela não diz que é pecado, também não está dizendo que é bom fazer. A Bíblia não diz, Deus vai resolver a sua dívida. Ah, tem gente que acredita nisso, né? Passa aquele cheque aleluia, né? Tem crente que quanto mais perto chega do vencimento do cartão de crédito, mais oração faz. Tem gente que oração e jejum nos dias antes de vencimento do cartão de crédito está em alta. Né? Faz até o jejum de Daniel, se for o caso, né? Para conseguir pagar. A Bíblia não diz que Deus vai pagar suas dívidas, tá? Nós precisamos ser responsáveis. A Bíblia não diz que dívida é exercício de fé. Tem momentos em que Deus fala para a gente tomar um passo de fé? Tem, mas a gente tem que tomar muito cuidado, que é Deus que está mandando. E não a gente que não está aguentando. Deus mandou eu comprar uma TV nova, porque está chegando a Copa do Mundo. Deus mandou, né? É um ato de fé. Será? Será que Deus está tão interessado em você assistir Copa do Mundo, que Ele está te mandando se endividar? Acho que a gente pode tomar um certo cuidado com essas coisas. Tá? Rapidamente aqui, eu costumo dizer assim, se você tem certeza
que Deus está à frente disso, e Deus não é o dono de touro, ouro e da prata, não é verdade? Se você tem certeza que Deus está à frente disso, você pode orar assim: Deus, amém, eu estou disposto. Quando chegar o recurso, eu sei que o recurso está dedicado para isso, eu vou esperar. Quando chegar o recurso, eu vou fazer, né? Muitas vezes a gente antecipa, não porque a gente acha que Deus quer, mas porque a gente não aguenta mais esperar. E talvez o esperar é o tratar que Deus está querendo fazer na nossa vida. Então a gente precisa tomar cuidado. Pode passar adiante. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é errado não pagar as dívidas. Isso a Bíblia diz. Nós, como cristãos, devemos honrar as nossas dívidas. Quando a gente não tem condição de pagar a dívida, nós temos como obrigação chegar para a pessoa e falar assim: eu estou sem condição, podemos negociar, o que a gente pode fazer? Mas é errado um cristão não pagar suas dívidas. A Bíblia diz que é imprudente ser fiador. Não é que é pecado, mas é imprudente. A Bíblia diz, é imprudente ser fiador. Tome bastante cuidado quando você toma essa decisão. Pode passar adiante? Gente, se vocês quiserem mais informação sobre isso, tem um artigo no site da nossa empresa, a blog, ou se tiver com a câmera aí e quiser escanear o QR Code, esse artigo eu escrevi, ele trata de como é que você pode lidar com as dívidas, tá? Mas depois, se quiserem procurar também, lá no nosso site, tem as informações, e algumas estratégias de como você pode lidar com dívidas. Pode passar adiante? Né? Terceiro princípio, guarde pizza para um outro dia. Mais uma vez, por favor. Mantenha uma margem financeira. É isso o princípio. Tá? Por quê? Porque o inesperado irá acontecer. Gente, não é que o inesperado pode acontecer em nossas vidas. O inesperado vai acontecer em nossas vidas. Todos nós já ouvimos falar da reserva de liquidez, a reserva de emergência, a importância disso. Né? Nós precisamos ter a consciência de não viver no limite. Quem gasta, come a pizza todo mês, a pizza inteira, vive no limite. O primeiro bola fora da curva que dá, a gente está endividado. Nós precisamos ser prudentes e fazer reserva. Pode passar adiante. Você sabe como construir uma reserva de emergência? Você sabe fazer isso? Precisa pesquisar, precisa ver, precisa começar a construir. Mas o início disso é o quê? Temos que gastar menos que ganhamos. Pode passar adiante. Esse texto, Provérbios 6, 6-8. Aprenda com a formiga preguiçoso. Observe como ela age e seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. O que a formiga está fazendo? Criando uma margem financeira. Está guardando pizza. Não somente não está comendo, mas está guardando para um outro dia. Pode passar adiante? Agora, rapidamente aqui. Algumas vezes, tem pessoas que começam a guardar de tal forma que a gente coloca numa outra categoria que não é mais só prudência. Se tornou avarento. Se tornou pessoas que não estão só poupando, estão entesourando. Você sabe a diferença entre poupar e entesourar? Você sabe a diferença? Vamos ver a diferença? Pode clicar aí para a gente, por favor? Aquele que poupa, entende o quê? Que poupar é um meio de Deus prover para necessidades futuras. Eu estou poupando. Deus está me dando condição de guardar para uma necessidade futura. O que entesoura faz o quê? É um meio de substituir Deus para necessidades futuras. Tem gente que está guardando dinheiro com o objetivo de, sabe o quê? Não depender mais de Deus. Eu costumo dizer àquela pessoa que fala: cansa orar, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. A gente está afim de falar assim: Deus, me dá o pão para esse próximo ano, por favor. Porque ter que pedir pão todo dia é humilhante, Deus. Né? Eu queria poder ter já o dinheiro guardado. Mas ter que vir aqui, dobrar meu joelho todo dia, orar e falar: Deus, supre para minha família esse mês. Né? Só que algumas vezes a gente começa a entesourar. Nós estamos guardando dinheiro não para nos proteger contra o futuro, para nos proteger contra Deus. Nós não queremos depender de Deus. Tome cuidado. Onde está o seu coração? Pode clicar mais uma vez. Uma das minhas parábolas favoritas é essa, vocês conhecem, do rico insensato. A história é bem clara, ela diz assim: ele começou a ter uma abundância de riqueza tão grande que ele falou: estou com um problemão, não cabe mais no meu celeiro.
Conhece essa história, não conhecem? Aí ele teve essa grande sacada, ele falou, sabe o que eu vou fazer? Vou derrubar o celeiro, vou fazer um maior, vou guardar mais coisas, e depois que eu tiver guardado toda essa abundância, para eu não ter que orar para Deus e falar, Deus, me dá o meu pão de cada dia, para eu poder dizer, não preciso de Deus, ele fala consigo mesmo, ele diz assim, aí eu vou dizer, amigo, você está bem. Quem que é o amigo desse cara? Ele está falando com quem? Ele mesmo. O melhor amigo dele é ele. Tem gente que faz do dinheiro o seu melhor amigo. Não está poupando para o que Deus tem para o futuro. Está entesourando porque não quer depender de Deus. A gente tem que tomar cuidado. Fazer uma margem financeira não é tirar nossa dependência de Deus. Fazer uma margem financeira é a gente entender, Deus pode ter um projeto para mim daqui 1 ano, 2 anos, e eu não quero ser aquela pessoa que não posso deixar o meu emprego, porque eu dependo do salário de lá. Talvez Deus esteja me preparando hoje, porque daqui 2 anos Ele quer que eu saia de lá e vá fazer outra coisa. Mas eu estou sempre buscando saber o que Deus quer. Não estou tentando me afastar de Deus, não estou usando dinheiro para fazer isso. Pode passar? 4º princípio, compartilhe a pizza com outros. Não está fácil, né? Vamos lá. Primeiro eu disse, não coma toda a pizza. Depois eu disse, de jeito nenhum coma a pizza do outro, porque o cara te vende cara a pizza dele. Aí eu te disse assim, não somente não coma toda a pizza, mas guarde um pedaço dessa pizza para o futuro. Agora eu estou te dizendo, não somente não coma toda a pizza, mas dê um pedaço da sua pizza para outra pessoa. Pratique a generosidade. Seja alguém disposto a doar. Esse é um dos princípios que nós temos. Você sabe que coisa interessante? Deus é um Deus generoso. Amém? Deus é um Deus generoso? A palavra de Deus nos diz que Ele é generoso. E eu ouvi uma frase uma vez de um teólogo, escritor, dizendo o seguinte, que a prática de ofertar, da generosidade, não é porque Deus quer nos formar como pessoas generosas, mas porque Ele está querendo fazer a gente parecer mais com Ele. Quanto mais você se torna generoso, mais você parece com Deus, porque Deus é generoso. Nós temos o nosso caráter cada vez mais parecido com Deus. Então, o doar, ela quebra o poder do dinheiro sobre as nossas vidas. Eu nunca conheci uma pessoa verdadeiramente generosa que não fosse feliz. Não conheço. Não conheço. Eu conheço gente que dá oferta, que dizima, mas faz com aquela atitude. Tem que fazer, né? Esses eu conheço. Esses não são felizes. Esses são os mais infelizes. Mas aquele que é verdadeiramente generoso é verdadeiramente feliz. Por quê? Porque para ser generoso, a gente tem que ter encontrado uma coisa antes da generosidade, que chama contentamento. Só é generoso quem encontra o contentamento. Quem tem uma mentalidade de escassez não é generoso. Quem tem mentalidade de escassez está sempre pensando, preciso de um pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quem tem uma mentalidade de escassez não consegue ser como Deus. Porque Deus é dono de tudo. Ele toma. É meu, tudo é meu. E Ele coloca nas nossas vidas, Ele quer que a gente também seja assim, pessoas generosas. Pode passar? Mais uma vez. 3 perguntas que eu deixo para vocês sobre doação. Pode passar? Primeiro, a primeira etapa de a gente aprender a ser pessoas generosas é a gente aprender a dizimar. Era o que, perante as escrituras, nós entendemos, deveríamos fazer. Eu coloquei ali. O que eu deveria doar é o dado, é o que está nas escrituras. Devemos ser dizimistas. Uma vez eu ouvi um homem dizer que o dizimar é como aprender a andar de bicicleta, com aquelas rodinhas. Quem aqui, quando era criança, aprendeu a andar de bicicleta, tinha aquelas rodinhas laterais para ajudar a se equilibrar? Vocês usaram? Por quê? Porque se não tivesse aquilo, a gente tombava, né? Mas na medida que foi melhorando, chega um momento que você consegue se equilibrar sem as rodinhas. E aí, você quer tirar as rodinhas. Por quê? Porque você pensa, sem as rodinhas eu consigo andar mais rápido. Eu tenho mais liberdade. O dizimar são as rodinhas na bicicleta. São aquilo que evita que a gente caia na hora de lidar com dinheiro em nossas vidas.
Mas na medida que a gente aprende a ser dizimista fiel, chega um momento que a gente percebe, dizimar já não é mais o suficiente para mim, eu quero fazer mais. Eu quero não só dizimar, mas eu quero ofertar de forma generosa, eu vou tirar as rodinhas e eu vou correr nessa área, eu quero ser cada vez mais generoso. O primeiro passo é a gente aprende a doar. Segundo, a dizimar. Pode clicar para mim, por favor? Segundo a gente começa a fazer a seguinte pergunta. Tá bom, eu estou dizimando. O que eu poderia abrir mão para que eu pudesse ofertar mais? Como família. Será que a gente que tem o hábito de sempre sair para comer uma vez, 2 vezes na semana, poderíamos uma vez por mês, numa dessas semanas, dizer, nós não vamos sair com o dinheiro que a gente tem, nós vamos ofertar, porque eu quero ensinar a minha família a ser uma família generosa. Qual é o sacrifício? O rei Davi já não disse isso. Como vou oferecer ao meu Senhor algo que não me custou? O segundo passo na maturidade de nós sermos pessoas que realmente doam, depois do dízimo, é a gente começar a dizer, eu quero fazer um sacrifício real, para que eu possa ser mais generoso ainda. E o terceiro passo, pode colocar para mim, por favor? É um compromisso que a gente faz. Como é que funciona um compromisso? É um compromisso que você faz com Deus, não é negociação. Você não está falando assim, Deus, você tem que fazer isso para eu fazer isso. Você está falando assim, Deus, caso o Senhor entender que essa nova promoção que eu estou vislumbrando venha, eu quero dizer agora que é assim que eu vou dar o curso adicional que vai entrar na minha vida. Eu vou separar tanto para ofertar. É uma decisão que a gente toma antes. É uma maturidade cristã de perceber, se eu esperar para esse dinheiro começar a entrar na minha conta, dentro de 2, 3 meses, já virou padrão de vida. Então eu faço esse compromisso. Antes eu falo assim, se vier um recurso que eu não estou esperando, com meus clientes de planejamento financeiro cristão, eu costumo dizer para eles, imagine dinheiro novo, dinheiro que você não estava esperando. Qual vai ser a sua política de generosidade com dinheiro novo na sua vida? Você está lá vivendo a sua vida, Deus está abençoando. De repente chega um recurso adicional. Como é que você vai lidar com isso? E aí você toma a decisão antes, porque se você esperar o dinheiro entrar na conta, é difícil, hein? É difícil ser generoso uma vez se o dinheiro já está na conta bancária. É muito mais fácil quando você faz esse compromisso antes. Tá? Vamos passar adiante, pode clicar. Quinto e último princípio, gente. Planeje bem quando comer a pizza. Como assim? O que você quer dizer com isso? O recurso chegou. No mundo em que nós vivemos, gente, o recurso chegou, a tentação de gastar na primeira oportunidade é gigantesca. Né? Não é assim que a gente sente assim, entrou um dinheiro, parece que o bolso está furado, né? Quer gastar de qualquer jeito. O quinto princípio é, você aprendeu a gastar menos do que ganha. Você aprendeu a não comer a pizza do outro, a não fazer dívida. Você aprendeu a fazer uma margem financeira, deixar um pouco de pizza para depois. Você aprendeu a ser generoso, a doar para o outro. Quinto, você vai aprender a planejar o uso daquele recurso, para usar no momento certo, para o propósito que Deus colocou para você. Mordomia cristã, gente, é o que a gente entende quando a gente diz, é recurso dado por Deus, para objetivos dados por Deus. Recurso dado por Deus para objetivos dados por Deus. Planeje como é que você vai fazer isso. Estabeleça metas de longo prazo, porque sempre há uma troca entre o curto e o longo prazo. A gente precisa ter, você tem algum objetivo para os próximos 6 meses? Para a sua família, vocês têm? Algum objetivo para os próximos 6 meses, próximo ano, próximos 5 anos, 10 anos? Nós precisamos ter esses objetivos. Ah, mas quais são esses objetivos? Aí eu vou te dizer o seguinte, você quer ter os melhores objetivos? Então passa um tempo em oração, busca em Deus. Porque se o recurso é dele, os objetivos também são dele. Mas precisamos traçar objetivos, sabe por quê? Quando a gente tem um objetivo futuro, se torna mais fácil a gente dizer não a uma tentação hoje, a um gasto hoje. Quando a gente tem algum objetivo futuro, quando a gente pensa assim, eu poderia comprar isso hoje, eu falo assim, não, espera aí, se eu comprar isso, eu comprometo aquilo que eu já tenho como compromisso. Não vou fazer. Se eu não tenho nenhum compromisso futuro, o melhor dia para gastar o dinheiro é agora. Mas eu preciso ter objetivos futuros. Vamos para frente? Pode clicar. Pode clicar mais uma vez.
Tem uma música, mas acho que não vai ter som. Mas observe essa criança. Não sei quem já viu esse vídeo. Olha o que ele está fazendo. Está preparando um jantar. Por que será que ele está preparando um jantar? Ele começou lá jogando seu futebolzinho, chutando a bola no gol lá sozinho. Isso aí. O pai está até desconfiado. Preparou o quarto dos pais. E agora está indo para o hospital. O que aconteceu? É isso aí. Alguém tem um novo parceiro para jogar futebol com ele. Agora é só aguardar. Planejamento. Olha a visão do menino. Preciso de alguém para jogar futebol comigo. É paciente ele, hein? Vou preparar, vem o irmão e ele põe a chuteira ali, né? Você acha que esse irmão vai ter a opção de jogar futebol ou não? Vai nada. O destino dele está formado já, né? Planejamento, né? Mas nós precisamos ter sonhos. E os melhores sonhos são os sonhos que Deus coloca em nossas vidas. E quando Deus coloca sonhos em nossas vidas, Ele começa a nos forjar. Eu estou caminhando para os últimos dois, que são um pouco mais reduzidos, mas as outras duas razões. Eu comecei com esse de ferramenta. Lembra que eu estava falando sobre dinheiro, ele tem 3 funções em nossa vida. Eu entendo que Deus usa o dinheiro para cumprir os objetivos dele, na nossa família, mas também nesse mundo. Ele usa a minha vida, ele usa a sua vida, para cumprir os objetivos dele, com dinheiro que passa pelas nossas vidas, para cuidar da nossa família, mas também para implementar os projetos dele no mundo. Então nós precisamos entender quais são esses objetivos de Deus, e nós precisamos ser bons administradores das ferramentas. Por quê? Porque muitas vezes, por um viver descontrolado, não está sobrando nada para crescer. E os objetivos de Deus na nossa vida, principalmente, estão lá no crescer. Estão no que Ele quer fazer mês que vem, daqui 1 ano, daqui 5 anos, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade. Mas se a gente está sobrevivendo, gastando tudo dentro do mês, nós estamos deixando passar a grande oportunidade da autonomia que Deus quer nos dar. Se hoje eu estou aqui podendo compartilhar com vocês, eu tenho nesses últimos 4 anos dedicados a essa área de educação financeira, é porque Deus me permitiu tomar uma decisão de não continuar sendo executivo. Mudou o nosso padrão de vida? Mudou. Mas eu estou feliz, porque hoje eu tenho certeza que estou fazendo aquilo que Deus tem para nós nesse momento. Mas não teria sido possível se durante a minha carreira como executivo eu tivesse gastado todo mês tudo que entrasse. Nós precisamos aprender a usar esse recurso. É difícil? É. E sabe por que é difícil? Quero compartilhar com vocês. Dinheiro é muito mais um assunto do nosso coração do que realmente do nosso bolso. Por isso Jesus disse: onde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração. É muito menos quanto tem no bolso, gente. E muito mais como é que está o nosso coração voltado para esse tema de finanças. Eu quero caminhar para a conclusão. Pode passar adiante, falando sobre isso. Pode clicar mais, pode passar adiante. Tá? Nós precisamos aprender a mudar a ordem. Lembra que eu falei que a família padrão brasileira, ela pensa primeiro em viver, depois ela passa a pensar em pagar suas dívidas, ela paga seus impostos, ela pensa em crescer, e se sobrar alguma coisa, ela vai ser generosa, né? Você já falou isso talvez? Eu queria ser mais generoso, mas não está sobrando, né? Mas a gente normalmente está deixando generosidade para o quinto uso, e realmente não sobra. O que a gente entende? Eu entendo pelas escrituras. Pode clicar? Que a ordem é mais uma vez, por favor. A ordem é, mais uma. A ordem é diferente para nós.
A primeira conversa, a ordem é essa. E eu vou passar para o próximo slide que vai explicar isso um pouquinho melhor. Pode clicar, por favor? Sabedoria bíblica sobre priorizar o uso da renda. Primeiro, quando a gente pensa em como usar aquela renda que entra em nossas vidas, a primeira coisa que a gente deveria estar pensando é no doar. Mas como assim, Brian? A primeira coisa que a gente deveria pensar. Somos cristãos? A gente entende que somos mordomos? O mordomo é dono do seu dinheiro? O mordomo presta contas para o dono, certo? Será que não faz sentido, se Deus é o dono de tudo, que a primeira pessoa que a gente deveria pedir é: quanto o Senhor quer que a gente doe? Responder primeiro essa pergunta, né? Será que não já aconteceu na sua vida? Eu sei que já aconteceu na minha vida e eu já tive que pedir perdão por isso. Mas será que já não aconteceu na sua vida de chegar no final do mês e você falar: comemos toda a pizza e nem dizimamos esse mês? Comemos toda a pizza e nem ofertamos esse mês. Vamos pensar para ser um pouquinho engraçado antes de pesado? Imagine você estar sentado à volta da mesa e Deus comprou a pizza. E todo mundo come, e aí Deus fala: estou com fome, passa meu pedaço de pizza. Aí você fala: e Deus? Sobrou não, Deus. Aí Deus fala: peraí. Gente, eu comprei a pizza. Eu coloquei a pizza aqui na mesa. Eu não vou comer nem um pedacinho, gente. Vocês comeram tudo, não sobrou nada para mim. Mas não é assim que muitas vezes a gente trata as rendas na nossa vida? A gente vai pagando as contas, vai resolvendo as coisas, e aí quando sobra um dinheirinho, a gente chega lá: Deus, aqui para o Senhor, azeitona para o Senhor. Eu sei que você gosta de azeitona é uma delícia, Deus. E Deus fala: minha fatia. Então, como é que a gente pode mudar essa história? Primeiro, pode clicar, por favor? Doar. A primeira coisa que a gente deveria estar fazendo é aquelas 3 perguntas. Deus, tem um livro chamado Deus e Dinheiro, e ele trata de uma coisa bem interessante. Ele diz assim: em vez de perguntar assim, quanto que eu deveria dar? Talvez a pergunta que eu deveria responder é: quanto que eu deveria ficar? É bem diferente, né? Quanto que eu deveria dar é a pergunta. Dá o dízimo. Dízimo mais 5. Dízimo mais 10. Mas e se a pergunta fosse o contrário? Quanto que eu deveria ficar? Deus, quanto que eu deveria ficar? Porque daí não importa quanto entrar, o resto eu vou dar. Tá? Primeiro, responder essa pergunta, doar. Pode clicar, por favor. Segundo, crescer. Quais são os objetivos? Nós deveríamos estar separando um valor todo mês e dizendo assim: esses são os objetivos que eu entendo que Deus tem para a minha vida, então eu vou separar 5% todo mês, 10% todo mês. Como planejador financeiro, o que eu posso dizer para você: se você é jovem, começando carreira, se você criar o hábito de separar por volta de 10% todo mês e investir esse dinheiro, você chegará na época da sua aposentadoria com uma certa tranquilidade. Ponto passivo. Tá? Se você fizer isso. Mas eu não estou nessa fase. Mas nós deveríamos ter o hábito de separar pelo menos um pouco todo mês para crescer. Terceiro, pode clicar, pagar nossas dívidas. Quem toma emprestado se torna servo, então nós devemos pagar nossas dívidas. Quarto, imposto. E por último, quinto, viver. Se nós começarmos a olhar para a nossa renda e fazermos as decisões nessa ordem, 2 coisas acontecem. Primeiro, a gente realmente encontra o equilíbrio, porque a gente já separou o pedaço do doar e do crescer, já pagamos nossas dívidas, e o que ficou em nossas mãos é para viver. Sabe o que é legal com isso, gente? Alguém aqui já teve aquela experiência de assim, pensar assim: poxa, a gente não deveria estar saindo para comer hoje à noite, porque não tá certo as nossas finanças, mas poxa, a gente está precisando, nós vamos sair para fazer? Já passaram por essa experiência alguma vez? Aí você nem curte tanto a saída, porque você pensa assim: poxa, eu estou sendo imprudente, né? Ou você sai para curtir uma coisa com a família e você pensa: mas eu tenho o meu irmão ou o meu familiar que está passando aperto, será que eu podia estar fazendo isso? E a gente fica com esse sentimento. A gente nem curte tanto aquilo lá. Sabe por quê? Porque a gente inverteu, a gente não separou o doar e o crescer primeiro. Porque se eu, diante de Deus, com meu relacionamento com Deus, tenho plena paz de que Deus colocou no meu coração e é para eu separar isso, para
a igreja, isso para doar para talvez alguém da família, isso para... Eu já fiz isso, diante de Deus eu posso entender. E já cumpri cada um desses. O que sobrou lá no viver eu posso entender, é o pão nosso de cada dia. É o que Deus está dizendo assim, filho, usufrui disso. Abençoe, curta com sua família. Pode sair, porque está aqui, né? E no mês que não sobra, você não sai, mas no mês que sobra, você sai. Mas você encontra uma coisa que está faltando no coração de muita gente: contentamento. Contentamento. Quando a gente começa com o viver lá em cima, e primeiro faz o viver, nós nunca encontramos contentamento. Porque sempre dá para gastar mais, gente. Sempre dá para comer melhor. Sempre dá para comprar uma roupa mais nova. Sempre dá para viajar para um lugar mais legal. Sempre dá para fazer alguma coisa que a gente nunca fez e a gente acha que merece fazer. Sempre tem coisas melhores para fazer. Se a gente deixa o viver como uma prioridade, ele consome todo o nosso dinheiro e a gente não encontra contentamento. Você já viveu isso aí? Já viveram essa experiência? Mas se a gente fizer o contrário, a gente separa o doar. A gente separa aquilo que são os objetivos de longo prazo. E nós pagamos nossas dívidas, seja os impostos ou os financiamentos. E aí a gente olha para aquilo e fala: Deus, obrigado. Com isso, eu vou viver uma vida abençoada. E eu não vou me preocupar. Porque é o que o Senhor colocou na minha mão. Para eu poder viver esse mês. E eu vou viver plenamente. Amém? É uma mudança. Pode passar adiante. E aí, então, nossa aposentadoria começa a tomar outras caras. A gente tem mais objetivos, mais oportunidades. Pode passar? Por quê? Porque o dinheiro não somente é uma ferramenta, mas ele testa nosso coração. Pode passar adiante. E ele testa nosso coração em 4 áreas. Primeiro, na área de sermos mordomos. Aprendemos, nós somos mordomos. Nós somos contentes, nós encontramos contentamento. A gente não faz bem as finanças porque muitas vezes nós não temos, que é o que eu acabei de falar sobre contentamento. Nós encontramos fé. E a gente aprende a orar a Deus e falar: Deus, qual é a tua direção? Se o nosso coração for formado nessas 4 áreas, da área financeira, se a gente entender, não é meu. Quando a gente entende o dinheiro não é nosso, a gente age diferente. Mas não é nosso no tipo assim, posso fazer o que eu quiser. Não é nosso tipo, é da empresa e então... Não é nosso porque é de Deus. E eu vou prestar contas a Ele. Né? Eu encontro contentamento, eu encontro fé. E eu posso pedir, como o Tiago nos ensina, peça a Deus que dá generosamente a sabedoria necessária para que você possa tomar suas decisões. Pode passar adiante? E finalmente ele é um testemunho. 2 Coríntios 9, 11. Em tudo vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a você. Amém? Vão falar obrigado pelo dinheiro, é isso que eles vão fazer? Não. Vão dar graças a quem? A Deus. Porque a forma que você usa o recurso que passa pelas suas mãos é testemunho da sua fé em Deus. Pessoas olham para você, dependendo de como você usa o recurso, e falam: tem algo diferente nessa pessoa. Tem algo diferente. Eu costumo dar esse exemplo do motoboy. Você sabe o que o motoboy faz? Um bom motoboy, o que ele faz? Pega uma encomenda num lugar, né? Entrega em outro lugar. Serviço bem feito, recebe por isso, né? Agora imagina um motoboy que pega a encomenda num lugar e leva para casa porque ele fala: eu estava precisando de um desses em casa, vou levar lá para casa. Né? É um bom motoboy? Não. Você vai reclamar desse motoboy? Você vai falar assim: você não está entendendo qual é o teu serviço. Você não está entendendo o que você deveria estar fazendo. Seu serviço era pegar aquilo que não é teu, que eu confiei em tuas mãos, e entregar onde eu te mandei entregar. Eu acho que Deus algumas vezes olha para mim, talvez não para vocês, mas tem um pessoal lá em Atibaia, que Deus olha de vez em quando, tem um pessoal lá em Atibaia e fala assim: vocês não estão sendo bons motoboys não. Vocês estão achando que todo recurso que eu coloco em tuas vidas é para você. Você está levando tudo para casa. Você está esquecendo de orar e perguntar para mim: esse recurso, Pai, Deus, é para quê?
Deus está procurando bons motoboys, pessoas que falam assim, Deus, tá bom, isso aqui é o quê? E algumas vezes Deus fala, isso é para você levar para casa. Mas em outras horas Deus fala, não, isso não é para você levar para casa, isso aqui é para você separar. Porque nos próximos dias eu vou te mostrar que você tem que entregar isso aqui. E nós vamos deixar separado. Você está disposto a ser um bom motoboy de Deus? Amém? Esse amém foi um pouquinho mais fraco, né? Eu gostei daquele motoboy que levava para casa, mas esse que vai levar na casa do outro, né? Não sei. Mas é isso que Deus está nos chamando para fazer. É mudança de mentalidade, a gente entender, somos mordomos, nem tudo que chega para nós, nós somos servos, nem tudo que chega em nossas mãos é para a gente. Nós temos que perguntar para o Pai, quanto que eu deveria ficar? Não quanto que eu deveria dar, mas quanto que eu deveria ficar, porque o resto, eu vou dar, porque não é para eu ficar. Pode passar adiante? 2 Coríntios 8, 1-2, agora irmãos, queremos que saibam que Deus em sua graça tem feito, por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Eu ouvi, pode passar adiante, uma outra forma de dizer isso, que gosto demais, que é o seguinte, assim como o trovão é efeito do relâmpago, a generosidade é efeito da graça. Quando o raio da graça de Deus nos atinge, o trovão de nossa generosidade deve alcançar outros. Paulo estava dizendo, aquela igreja da Macedônia, ela primeiro recebeu graça de Deus e depois ela se tornou generosa. Quando as pessoas me falam assim, ore por mim porque eu estou precisando ser mais generoso, pastor. Sabe o que eu respondo? Eu não vou orar não. Se ser mais generoso, eu não vou orar não. Como assim, pastor? Não é bom ser generoso? É bom ser generoso. Mas sabe o que eu vou orar para você? Eu vou orar para que Deus derrame mais graça em sua vida. Porque está faltando graça na sua vida. Porque o que a igreja da Macedônia teve foi graça de Deus em sua vida. E quando a graça de Deus encheu a vida deles, eles se tornaram generosos. Você não pode ser mais generoso. Você está precisando mais graça de Deus. Peça mais graça a Deus. Está faltando graça na sua vida. Se você não está sendo, mas você está me acusando. Não estou te acusando. Eu estou falando que essa é a matemática de Deus. É como a matemática de Deus está funcionando. Porque a matemática de Deus não faz dos ricos generosos. E nem dos pobres generosos. A matemática de Deus faz dos cheios de graça pessoas generosas. Sejam ricos, sejam pobres. Quando estão cheios da graça, são generosos, porque eles dizem assim, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, nada me faltará. Só quem tem esse sentimento consegue ser uma pessoa generosa. Está faltando dinheiro para você ser generoso? Não, está faltando graça, e a sua confiança, de quem é o seu Senhor, e como diz em Salmo 24:1, que Ele é dono dos céus e da terra, e tudo que neles há. Pode passar adiante? Estou concluindo. Quais são os próximos passos que eu deixo para vocês nessa tarde, de forma bem prática na área financeira. Primeiro, faça um relatório de 30 dias. Você sabe o que é um relatório de 30 dias, gente? É você durante 30 dias anotar tudo que você gasta. Anota tudo que você gasta. Comida, remédio, aluguel, financiamentos, transporte, combustível, estacionamento, que seja, educação, anota tudo. A partir disso, identifique onde está isso na fatia. A qual parte da fatia faz parte disso? Identifique qual está o tamanho de cada fatia das 5 fatias lá que você tem hoje. E depois de um bom tempo de oração com Deus, pergunte a Deus, como é que você quer que eu fatie essa pizza? O que precisa mudar na minha família? O que precisa mudar na minha vida? E comece a fazer isso por essa ordem. Aprende primeiro a doar, depois crescer. Paga suas dívidas de governo, de financiamentos. E aí quando aquilo que ficar na sua mão, você entenda assim, é isso que Deus quer que eu viva, e viva de forma contente. Vida de forma plena. Viva João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida plena, vida que satisfaz, a vida abundante. É isso que Deus tem para nós. Pode passar?
Eu vou estar ali atrás, no final. Eu tenho um curso, que é um curso EAD. Se alguém se interessar nesse curso, é um curso que você pode fazer 14 módulos. E aqui eu estou fazendo ele com valor promocional. Quem comprar ele por Pix, pagar à vista, ou pode parcelar em 3 vezes, aí o valor é R$300, se quiser parcelar, né? Mas é um curso de finanças para, de repente, sua família, fazer em família com seus filhos, se interessar. Eu estou ali, vocês podem olhar o material, estou à disposição. Pode passar? Aí tem mais alguns detalhes, são 14 módulos, né? Mas eu queria concluir para vocês dizendo o seguinte, repetindo aquilo que eu falei no início. Por que meu coração tem sido movido por essa importância de finanças e da gente trazer um ensinamento sobre finanças dentro do ambiente da igreja? Primeiro, porque a Bíblia fala muito sobre finanças. Muito sobre finanças. E nós temos muitos conceitos que temos comprado do mundo, que tem desviado os nossos corações do caminho do Senhor. Eu creio que o cristão que tem uma boa gestão financeira, o que eu quero dizer com gestão financeira? Que realmente está sabendo fatiar a pizza do jeito que Deus quer que fatie, está se aproximando cada vez mais de Deus. Porque se a gente está tendo essa intimidade de falar com Deus sobre como cortar a pizza, nós estamos usando os recursos onde Ele quer que a gente use. E se a gente está usando o recurso onde Ele quer que a gente use, nós estamos conduzindo o nosso coração para onde Ele quer que o nosso coração esteja. Eu acho que o descontrole financeiro tem levado muitos de nós a afastar o nosso coração de Deus, porque a gente acaba tendo que correr atrás de mais trabalho, de mais oportunidades, porque a gente não está usando um recurso do jeito que Deus queria que a gente usasse no momento certo. E aí a gente cai na armadilha de Faraó. Coloque para eles trabalhar mais, para que eles não tenham tempo para adorar a Deus. Então eu não posso trabalhar mais? Não é isso. Você pode. Desde que não seja Faraó te mandando trabalhar mais, e seja Deus te mandando você trabalhar mais, né? Eu comecei compartilhando o meu testemunho. Cheguei em 2019 ao ponto onde eu falei para Deus, eu não tenho tempo para fazer o que você está colocando no meu coração. Aí sabe o que Deus fez, né? Agora você tem tempo, meu filho. Eu ainda não tenho tempo, mas hoje por um bom motivo. Porque eu estou tentando ser sensível à voz de Deus e falar, Deus, onde o Senhor me mandar, eu vou. Se me der saúde, me der condição, eu estou indo. E Ele tem me dado autonomia para poder fazer isso. Deus quer que a gente experimente da liberdade que Cristo nos oferece. E dinheiro, infelizmente, tem sido uma das formas que tem escravizado muito cristão. E uma das razões é porque não tem sabido administrar. Então que Deus dê sabedoria. Está faltando sabedoria? Ore ao Pai. Tiago nos diz que Ele nos oferece de forma generosa a sabedoria. Amém? Pastor quer vir aqui, fazer uma oração. Deus abençoe. Queridos, vamos colocar em pé? Fazer um comentário pequeno aqui. A minha esposa sempre fala assim para mim, mas é promoção. Está na promoção. E eu brinco muito, né, que eu aprendi com o Julius, promoção é não comprar. Conselhos do irmão Julius, é não comprar. E o que dá para fazer em casa, faz em casa, nunca fora. Mas olha, nós vamos ter um tempinho de uns 20 minutos. Uns 20, né? Não, nós informamos. Nós vamos sair por essa porta aqui na minha esquerda, direita de vocês, tá? Acho que o ideal é que façamos fila. Deixem as mulheres passarem primeiro, né? Os mais idosos, tá certo? Os da melhor idade, né? E você pode encontrar um ambiente que seja mais favorável para você, ou lá fora, ou aqui dentro, que está mais fresco, né? Para você comer, tá? Então,
é um tempinho para a gente ir no banheiro, tomar uma água, descansar, porque vem a segunda parte. Eu fui profundamente, estava falando aqui com o pastor Brian, foi profundamente abençoado, viu? E tem coisas das quais, quando ele tocou na questão da graça, meu irmão, quando você é grato a Deus, e a graça de Deus em nós, você não mede as coisas a fazer pela quantidade que você tem na mão. Você só faz. E eu fiquei pensando, porque a hora que ele lançou aqui a parábola do servo infiel, porque o dono quando chega falou, tivesse pelo menos investido, mas não enterrado. É uma tendência, o medo, né? O medo da gente fazer as coisas primeiro, de forma a fazer ao outro. Porque não é um segredo isso, é bem revelado na palavra. Quer ser feliz, faça feliz. Quer receber, dê primeiro. É sempre assim, amém? Então, ceda o seu lugar na fila. Olha só que bênção, né? Porque tem alguém que deve estar morrendo de fome. Se tem uma coisa que crente sempre está morrendo, é de fome. Nunca é de vontade de orar, de ler Bíblia, né? Crente não pode ver comida, é uma coisa de louco. Mas vai ter lanchinho para todo mundo, tá bom?